A paz do Senhor, meus amados irmãos do curso Diáconos e Diaconisas. Hoje nós estamos agora dando continuação à nossa aula sobre o livro de Números, para concluir aqui o livro de Números e, consequentemente, nós entrarmos no livro de Deuteronômio. E nós vamos agora falar sobre um pouco essa continuação do livro de Números, para nós darmos lá esse livro rico, que nós já estudamos, já sabemos que são os dois censos, um no capítulo 1 e outro no capítulo 26, mostra logo no início do povo saindo do Egito, e o outro ali já no final, o povo já prestes a entrar na terra de Canaã, lá no capítulo 26, 40 anos depois. Então esse passa do capítulo 1 ao 26, onde está registrado aí esses dois censos, e ver quando o povo se multiplicou, como eles cresceram, como Deus abençoou esse povo em tudo, inclusive com essa bênção desse crescimento dessa nação, e deu leis, estatutos, regras, deu ali a legislação do próprio Deus para organizar esse povo agora como nação para ter a terra prometida. E nós vamos ver agora algumas peculiaridades no livro de Números, esse livro tão importante. Então, nós vamos ver no capítulo 6, vai falar sobre a lei a respeito do nazireado, sobre aquelas pessoas que vão ser agora um nazireu de Deus, né? Então, essa lei, lá no capítulo 6 de Números, é falado sobre isso. O que um nazireu ele não podia, quais eram as restrições que ele tinha. Então, todas as pessoas que iam fazer um voto, isso era um voto até então voluntário e algumas vezes escolhido por Deus. Os votos eram voluntários, as pessoas podiam fazer um voto por determinado tempo, com um período de espaço de 1 ano, 2 anos, 3 anos, um voto de nazireado. Esse nazireado era um voto de consagração a Deus, era algo que a pessoa ia se consagrar a Deus. E para se consagrar a Deus, tinha alguns requisitos ali no capítulo 6 mostra. Primeiro, essa pessoa não podia ter contato com nada que é da uva, que é da videira. Não podia estar no meio da videira, não podia beber vinho, não podia comer uvas, nem uvas secas, nem a uva, que são as uvas passas. Ele não podia comer uva, não podia ter contato com nenhum tipo de bebida forte e nada que era também de vinho e nada que era de uva. Essa era a primeira restrição. A segunda restrição é que essa pessoa não podia tocar em nenhum cadáver, mesmo que fosse um parente seu pai, sua mãe, irmão. Ela não podia ter contato com o cadáver, não podia ter contato com aquilo que era morto, pois esse era um ato de vida, né? Quando a pessoa está fazendo alguma consagração a Deus, consequentemente ali, mostrando que ele recebe vida da parte de Deus e não morte, não podia ter contato com nada com aquilo que é morto. E também não podia passar navalha sobre o cabelo. A pessoa não podia cortar o cabelo. Seja homem ou mulher que fazia o voto de nazireado, eles não podiam cortar o cabelo tinha que ficar intacto. O que nós vemos assim, o nazireu mais famoso da Bíblia, vamos dizer assim, né, que foi ali esse voto de nazireado de total consagração a Deus, que foi chamado por Deus, que nós vamos ver aqui principalmente no Antigo Testamento. Nós vamos ver que foi Sansão. Sansão foi um nazireu de Deus com todas essas restrições, apesar que ele quebrou todas elas, né? Ele ofendeu a Deus, quebrou todas elas, foi depois no final perdoado, e restabelecido a sua força, consequentemente a sua comunhão com Deus. Então vamos ver aqui então sobre, esse foi o primeiro capítulo 6, que vai falar no livro de Números sobre o nazireado e aqueles seus votos, a importância do seu voto, as restrições que tinha que ter. Isso era para consagrar-se a Deus. Nós vamos ver no capítulo também 17, vamos ver no capítulo 16, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Esses que rebeliaram contra Moisés, contra Arão, rebeliaram contra a autoridade de Moisés, que nós conhecemos bem, né? Que é Corá, Datã e Abirão.
e depois que receberam ali o castigo da parte de Deus. No capítulo 16 vai falar sobre também essa rebelião que eles teve sobre a autoridade de Moisés. Isso vai mostrar quando Deus chama, é Deus capacita, Deus ali que deu a autoridade. Então é Deus que cobra que e eles rebelaram contra essa autoridade de Deus, consequentemente eles estavam rebelando contra o próprio Deus. Rebelar contra Moisés, rebelar contra Arão, era rebelar-se contra Deus, porque Deus que os tinha chamado era Deus que os tinha posto. E agora nós vamos ver que esses três homens, essas três cabeças aqui, Corá, Datã e Abirão, eles resolveram e fizeram aquele montinho e tentaram ali convencer o povo contra Moisés, contra Arão, e receberam ali o devido castigo da parte de Deus, onde a terra os engoliu e Deus mandou ali o seu juízo, Deus mostrando que foi ele que chamou. Mas no capítulo 17 também tem outra discussão e que vai falar de um assunto muito importante que nós devemos ter ciência, que é sobre a vara de Arão, aquela vara que floresceu. Eles começaram a questionar sobre o chamado de Arão, sobre o sacerdócio arônico, né? O sacerdócio que veio da tribo de Levi. Nós vamos ver que sobre exatamente isso, que nós vamos olhar, que eles agora fizeram também ali pronúncias contra Arão, tiveram ali perguntando por que Arão que era o escolhido, ou seja, então de pegar cada um, agora Deus manda chamar cada cabeça de uma tribo para levar ali, então, a tribo de Azer, a tribo de Ruben, a tribo ali de Judá, todas as tribos, elas iam levar e escolher um dos seus cabeças da tribo e levar um bordão, as 12 tribos, e consequentemente a tribo de Levi, representada por Arão. Ia levar esse bordão na frente ali do tabernáculo, na frente do altar do Senhor, ia por ali. Deus falou, olha, a vara que florescer, era uma vara seca, era um bordão seco. Era uma vara que estava desligada, era apenas um cajado que florescer e que produzir, então, consequentemente, frutos, é esse que eu tenho chamado. Então, e assim eles fizeram, deixaram as 12 varas, e quando eles foram lá no dia seguinte, a vara de Arão, ela estava florida e dando amêndoas, mostrando assim, então, o chamado de Deus. E o que isso traz de implicância para nós? Mostrando quando Deus chama, primeiro ele faz dar frutos, ele floresce e produz frutos. Quando Deus chama, ele capacita. Aquela vara, ela não podia florescer de outra maneira se não fosse pelo poder de Deus. Ela não estava ligada numa árvore, ela já estava morta, mas Deus é que dá vida, mostrando que a vida vem da parte de Deus. A vida que nós temos, a vida que nós levamos para nós frutificarmos para o reino de Deus, depende de Deus. Ela não depende de nós, depende de Deus. O chamado depende de Deus. Então Deus nos chamou, Deus é que nos capacita, Ele que nos faz florescer, Ele que nos faz dar fruto. E isso está registrado no capítulo 17 de Números. E essa vara também florida, ela aponta para a ressurreição de Jesus. Ela aponta diretamente para a ressurreição, porque era uma vara que estava morta. Ela já não estava ligada em uma árvore, ligada na amendoeira, né, como ela produziu amêndoas, mas ela floresceu. Isso vai mostrar também, ela aponta diretamente, porque toda a Bíblia, como nós falamos, ela aponta para Cristo, ela produz Cristo. Ela está ali apontando para Cristo, para nos ensinar a respeito e mostrando também sobre a ressurreição de Jesus. Jesus também foi morto, mas no terceiro dia, ali ele brotou novamente, produziu frutos ali para a glória de Deus, produziu frutos para o reino de Deus. Então Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa vara florida, além de mostrar o chamado de Deus para Arão, o chamado de Deus, ou seja, a vida que vem de Deus, para dar o exercício, para dar autoridade, para que ele venha trabalhar ali no sacerdócio em prol do reino de Deus, aponta também para a ressurreição de Jesus. Ela mostra que Jesus também morreu,
que Jesus morreu, mas ao terceiro dia foi ressurreto pelo poder de Deus, né, pelo Espírito Santo, né, pelo seu próprio poder. A Bíblia fala que ele é restaurador de si mesmo. Então nós vamos ver que ele ressuscita, e isso também aponta claramente para a ressurreição de Jesus. Então, se eu fizer alguma pergunta sobre a vara de Arão, em várias coisas, sobre o chamado, primeiro ela especifica o chamado. Deus que chama é Deus que dá, que faz produzir frutos. É o Deus que chamou, é o Deus que faz produzir frutos. Então, Arão não produzia frutos por ele mesmo, produzia frutos pelo poder de Deus. Deus que o chamou, Deus que deu vida para isso. Então é Deus que nos faz florescer, é Deus que nos faz frutificar. Nós só podemos dar frutos para o reino de Deus quando nós recebemos da parte de Deus vida, vigor, e nós vamos florescer e dar frutos para o reino de Deus, para a glória de Deus, segundo o chamado de Deus. E também, consequentemente, como eu falei, aponta para a ressurreição de Jesus, que é a nossa vitória, a sua morte e a sua ressurreição. No capítulo 21, vai falar também sobre a rebelião do povo e que Deus manda algumas serpentes ali para morder o povo. E Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze. Vamos entender o que isso vai implicar para nós. O que isso implica na nossa vida, quais são as implicâncias que isso traz apontando agora para Cristo. O povo estava andando em rebeldia, começou a andar em rebeldia contra Deus. E Deus, como juízo, ele manda serpentes. E as serpentes, ela começa a morder as pessoas e as pessoas começam a morrerem. E eles vão ali e pedem Moisés para interceder para o povo, e Moisés intercede. E Deus fala para Moisés, olha, faz uma serpente de bronze, põe ela numa haste, pendura ela, e todos quando foram mordidos pela serpente, quando olhar para a serpente de bronze, consequentemente eles serão curados na mesma hora. Assim Moisés fez, e assim também acontecia. Quando alguém era mordido por uma serpente, eles olhavam ali para a haste, para a serpente que estava levantada naquela haste, e eram curados na mesma hora. Sobre o veneno da serpente não tinha efeitos neles, porque eles estavam olhando para a serpente de bronze. A serpente de bronze também levantada na haste aponta para Jesus. Ela lhe aponta para a cruz de Cristo, que foi levantada entre a terra e o céu também. E quando nós chegamos olhando para Jesus, como o escritor aos Hebreus fala, né, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador, quando nós olhamos para Jesus com esse olhar, né, de salvação, nós somos salvos por ele também. Mas a pergunta talvez seria, como que a serpente, que é um símbolo do pecado, um símbolo da antiga, do que veio por ela, é um símbolo do pecaminoso, é um símbolo do pecado, ela pode apontar para Jesus? Como que essa serpente que simboliza o pecado, foi lá pela serpente que o homem caiu no pecado lá no Éden, e agora as serpentes que estavam matando o povo como juízo, mostrando ali, né, que o pecado mata, essa mesma serpente agora é posta nessa árvore e ela aponta para isso. Como assim? É mostrando que Cristo, lá na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados. Por isso que a serpente aponta para Jesus. Por isso que essa serpente ali mostra Cristo crucificado. Porque lá na cruz Jesus tomou, foi imputado em Jesus o meu e o seu pecado, a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa desgraça foi imputada em Jesus. E quando nós olhamos para ele, nós recebemos dele agora perdão, restauração, nova vida, cura, somos libertos, somos salvos pelo poder ali do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, aponta para Jesus. Então, eu posso fazer essa pergunta para vocês, né? Porque explique como que a serpente, símbolo do pecado, ela representa Jesus, porque ele tomou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Os nossos pecados hediondos, né? Nossos pecados terríveis, Jesus levou sobre si, nos ofereceu cura, nos ofereceu perdão, restauração, comunhão novamente com Deus. No capítulo 25 também, ali de Números, vai falar sobre Balaão, né?
Esse interessante que nós usamos muito uma fala de Balaão, e Balaão, ele é o símbolo do falso profeta, ele é um falso profeta. Ele foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo, e ele ali proferiu apenas palavras de bênçãos, não é porque ele era bonzinho não, porque a Bíblia fala que ele mesmo falou: contra esse povo não há encantamento. Não pode chegar praga, não pode chegar encantamento no meio desse povo, porque Deus está com ele. E ele mesmo fala: não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então não era uma questão porque ele estava sendo bom, é porque não podia, porque não tinha feito, porque não adiantava. Nenhum encantamento poderia chegar diante do povo de Deus. Mas no capítulo 25, Balaão, ele, depois de tantas vezes, de tantas controvérsias que ele teve, e isso tudo porque ele estava sendo pago, muito bem pago por Balaque, então ele se vende, e isso aponta para nós, e que Jesus vai falar lá nas cartas de Apocalipse, para nós não termos a doutrina de Balaão, que é a doutrina de comercializar, né? Balaão, consequentemente, o que ele faz? Ele ensina então Balaque a levar o pecado para o povo. Ele fala: olha, faz altares, chama o povo e põe as suas filhas aqui seminuas e eles vão pecar. Os filhos de Israel vai se prostituir com as suas filhas, e Deus então descerá juízo. E assim foi. Ele ensina isso tudo porque foi pago, ele foi compra. Jesus vai nos ensinar lá em Apocalipse, para nós não termos sobre a doutrina de Balaão, nos deixar vender o nosso ministério, o nosso chamado, como Balaão deixou. Balaão fala uma palavra muito interessante, nós gostamos até de falar, de repetir, e é uma verdade absoluta, mas foi falada por um falso profeta. Ele falou que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa palavra está aqui no livro de Números, porém ela foi proferida, é uma verdade, mas proferida por um falso profeta, mas é uma verdade absoluta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falaria e não faria, né? Deus, ele é o Senhor sobre todas as coisas, e ele ensina, então, está no capítulo 25, o povo a pecar, né? Ele ensina Balaque a levar o povo a pecar. E também no capítulo 35, já do livro de Números, vai falar sobre as cidades de refúgio, as 6 cidades de refúgio que foi mandado construir, qual Moisés deu ordem para construir, está registrado no capítulo 35 de Números. E o que eram essas cidades de refúgio? Para que ela servia? A cidade de refúgio era o seguinte: como na lei alguém poderia vingar o seu parente, um exemplo, tinha 2 pessoas trabalhando juntas, e o machado escapulia, né? Não era para foi um acidente, e matava o outro, né? Não foi apenas um acidente, não foi culpa, não foi intencional, aquilo foi algo acidental, mas pela lei aquela pessoa poderia ser morta por um parente. Mas agora eles construíram uma cidade de refúgio, 6 cidades de refúgio. E quando isso acontecesse, se alguém fosse morar na cidade de refúgio, ele fosse residente da cidade de refúgio, ele não poderia ser assassinado, ele não poderia ser vingado. Então a cidade de refúgio no livro de Números, ela aponta para Jesus. Só porque nós, ao contrário, não foi acidentalmente. Nós pecamos, nós ofendemos a Deus, ofendemos a santidade de Deus, ofendemos, nós nos afastamos de Deus completamente. O nosso pecado, ele ofende a Deus. Mas também, mas Jesus é a nossa cidade de refúgio. Quando nós entramos nele, nós achamos perdão, restauração. Não somos mais julgados, Deus nos perdoa, Deus nos restaura. Então a cidade de refúgio aponta para Cristo, aponta para a segurança que Cristo nos dá. Enquanto as pessoas estavam dentro desse limite da cidade de refúgio, não podia. Agora, se saísse da cidade, se saísse desses limites, se a pessoa deixasse de morar, aí ele poderia ser vingado. Assim nós estamos em Cristo, nós estamos protegidos, guardados. Quando nós chegamos em Cristo, mesmo com nossos pecados, nossas mazelas, nossa culpa, em Cristo nós temos perdão, temos restauração, nós encontramos paz com Deus e paz de Deus, e nós podemos viver em segurança,
pois Ele é a nossa cidade de refúgio. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança. Ele que nos tira da culpa, nos livra da morte, nos livra da condenação. Ele que nos salva, nos liberta, né? Nos salvou da ira de Deus, nos salvou do julgamento, do juízo de Deus. E agora, ao contrário, Ele nos levou para o amor de Deus, para a benevolência de Deus. Então, no capítulo 35 de Números, vai apontar sobre isso também, nós levarmos isso adiante, como pregar esse Cristo maravilhoso, que é a nossa segurança, é o nosso refúgio. Então, tudo isso está no livro aqui de Números. Nós estamos finalizando hoje, nós estudando o livro de Números com as suas riquezas, né, com a sua beleza. Para nós, vale a pena nós lermos, estudarmos esse livro, olharmos como Deus age, olharmos sobre as leis, olharmos ali sobre os profetas, sobre os estatutos, os mandamentos. Olha como Deus estabelece as suas leis e como Deus nos salva, como Deus tem preparado todo esse cenário para salvar o homem, unicamente por amar esse homem. Tudo que Deus fez foi por amor, por nos amar, nos levar à completa, né, salvação. Então isso é que toda a Bíblia vai nos mostrar, e apontando tudo isso para Cristo Jesus. Toda a Bíblia ela aponta para Cristo. Então ela está apontando para Cristo, está apontando ali para o sacrifício perfeito de Jesus, para o nosso perdão eterno que recebemos da parte de Jesus. Então que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos entrar, né, no nosso último livro do Pentateuco, né, Deuteronômio. Esse livro que é conhecido como a segunda lei. E nós estudamos agora o livro de Números, né, e estamos finalizando o livro de Números. Que Deus te abençoe e que você possa estudar, né, e aprender e se dedicar mais agora à palavra de Deus e a conhecer mais sobre esse maravilhoso livro e como ele aponta a sua grandiosidade para apontar para Cristo, apontando ali para a ressurreição através da palavra, apontando para o sacrifício perfeito de Jesus, que perdoa os nossos pecados como a serpente de bronze, mostrando que Jesus é a nossa segurança como a cidade de refúgio. Então toda a Bíblia ela está apontando para Cristo. Que Deus te abençoe e até a próximo vídeo aula.